Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, nesta série Frases Islâmicas, onde nós estamos conhecendo, destrinchando o significado e o significante dessas frases repetidas por todos os muçulmanos. Falamos sobre Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Inshallah, Mashallah. Hoje vamos falar a frase que você falou hoje, eu falei, vou falar mais vezes ainda hoje. Esta frase, todo muçulmano fala. Bom, todo dia. Tu entra numa loja, vai fazer um projeto, vai fazer qualquer coisa, vai ler um livro, vai escrever uma carta, vai escrever um livro, antes de ler o Corão, antes de comer, antes de comer, ao fazer o wudu, você fala essa frase. Essa frase é tão importante que o Corão Sagrado, Deus, Allah, louvado seja, das 114 suratas do Corão, ela é mencionada sempre, ela começa toda a surata do Corão. Toda a surata do Alcorão começa com essa frase. Que frase que é? Bismillah. Vamos saber o significado de Bismillah? É tão importante essa frase, gente. Deus escolheu essa frase para começar o seu livro. Bismillah é o primeiro versículo do Alcorão revelado ao profeta Muhammad. E você sabe qual é, né? Claro que você sabe. Você acompanha a gente. Com certeza você sabe. Surata 96, versículo 1. Qual é o primeiro versículo revelado do Alcorão? Surata número 96, versículo 1. Iqra bismi, leia em nome de teu Senhor que criou. Bismillah quer dizer em nome de Allah, em nome de Deus. Tem um teólogo islâmico chamado Qurtubi, Abu Abdillah al-Qurtubi, olha o tamanho do livro. Ele explicou o Corão em 20 volumes, esse aqui é o volume 1, 2, né, letras pequenas. Ele faleceu no ano 671 do calendário islâmico, da era islâmica. Ele era de Córdoba, ele era espanhol, ele era castelhano, ele era espanhol, né? O Imam Qurtubi era um grande linguista, um grande intérprete do Alcorão, um jurista, ele era juiz também, um grande imam da escola Malikita, um grande imam Maliki, né? E ele explica o Alcorão de uma forma, sabe, bem rica. E quando ele explica o Alcorão, ele entra na frase Bismillah, ele menciona 27 questões. Meu Deus do céu, 27 questões e tipo lições da frase Bismillah. E são 27 lições, deixa eu ver quantas páginas deu. Meu Deus do céu, são 22 páginas. Ele explica a frase Bismillahirrahmanirrahim. Vamos falar hoje sobre o Bismillah. A frase Bismillah, ela é composta em árabe. Bismillah, ela é composta por três palavras. A frase Bismillah é composta em árabe por 3 palavras. Bi, ism, Allah. Bi, ism, Allah. Juntando Bismillah. Eu fiz o seguinte aqui, tá aqui, ó. Acho que vai aparecer o contrário, né, por causa da tela. Mas tá aqui, ó. Bi, ism, Allah. Em nome Allah. Juntando Bismillah. Agora eu vou entrar num outro assunto que é muito legal estudar também, que é a análise sintática. Você sabia quando alguém estuda a religião islâmica, estuda o Corão, estuda a interpretação do Corão, estuda a jurisprudência islâmica, a teologia islâmica, nós pesquisamos a semântica das palavras, o significado, o significante, até a análise sintática. Sim, isso é muito importante. Estudar a estrutura da frase, né? Das frases para entender melhor, não é? Bom, Bismillah são três palavras, bi, ism, nome, Allah, Deus. Análise sintática, então, nós sabemos que uma análise sintática, uma frase, ela será uma frase verbal, eu tomei café, eu tomo café, ou uma frase nominal, daí vai ter o sujeito, predicado, enfim, tem que tudo aquilo, né? Sifa ou mausuf, eu sei mais em árabe do que em português, infelizmente. O café está quente, o café é frio, o café, né? Substantivo, adjetivo, enfim, tudo aquilo. Mas para isto, o bi em árabe, voltando, gente, é importantíssimo, é super importante. Não para a religião, somente, não para entender melhor a nossa religião, porque grande parte, mais que 95%, 98% da nossa literatura islâmica ainda está na língua original, que é o árabe. Tá? E para entender a tradução, para entender um outro idioma, né, mesmo que tenha sido traduzido de uma forma
impecável, é importantíssimo, é inegável, é essencial que eu, você tenhamos conhecimento da língua portuguesa. Se a pessoa ela tem dificuldade de leitura de um texto em português, de interpretação de texto em português, se ela acha chato ler, acha chato interpretar, por isso que no Brasil nós temos aqui analfabetos funcionais. Analfabeto, você fala para a pessoa o seguinte, né? Eu fala para a pessoa o seguinte: eu, Sheikh Rodrigo, estarei dando aula de árabe na Mesquita do Jardim Botânico, na rua Ideobrando de Araújo, 729, terça-feira, entre as 4 da tarde e as 5 da tarde, gratuitamente. Eu escrevo isto, a pessoa pergunta o quê? Ela lê aquilo, falou, quem é que vai dar aula? Aula de quê? Meu Deus do céu, que horas? A pessoa não lê, não lê, e quando lê não entende. Deus me perdoe. Então é importantíssimo. Se a gente quiser entender uma religião, o Alcorão foi revelado em árabe, quero entender em árabe, nós temos que entender primeiro, conhecer primeiro o nosso idioma, conhecer o português, saber ler o texto, gente. Nós temos uma dificuldade grande de leitura e interpretação. Interpretação de texto, isso daqui, oitava série, nono ano, sétimo ano, né? Isso e depois no ensino médio, né? A importância da leitura e da literatura, né? Por isso eu recomendo para todo mundo, para mim primeiro, sou primeiro, quando eu aconselho alguém, estou aconselhando primeiro para mim e depois para os outros. Ó, tenha junto um livro, não faz mal, um livro, R$ 22, você compra esse livro. Gramática Fácil, olha aqui, ó. Gramática Fácil. Gente, eu achei que a aula de religião pulou para gramática, língua portuguesa, comunicação e expressão. Claro que assim, se você não sabe se comunicar, se tem dificuldade na comunicação, na expressão, imagina a dificuldade na interpretação do texto. Não adianta traduzir. Se traduz uma coisa a pessoa não entende. Então é importante conhecer sua própria língua. E a palavra bi em árabe, esse bi é preposição. Ah, o que é isso, Chega? Estou estudando cursinho, estou estudando pro vestibular, pro Enem, Sheik. O que é preposição? Tá fazendo concurso público? Por isso que eu estou estudando preposição. O que é preposição? O que é preposição? Que é o bi, né? Ela liga dois elementos a uma oração, subordinada primeiro ao segundo. É o termo que relaciona o substantivo. Por exemplo, a, de, em, per, para, com. Isso é preposição. Em árabe, preposição chama-se harfu jar, harfun jar. Isso quer dizer a preposição, literalmente, a letra que arrasta, não é? Então tem o bi, o ilé, o min, bi, ilé, fa'an, tem tudo. Preposição no idioma árabe. Então esse bi, o ism, quer dizer nome, Allah, o nome de Allah. Então juntando fica Bismillah, em nome. Só que essa palavra em nome, esse bi, a palavra bi, em, como é traduzido, ela tem dentro da gramática árabe, do idioma árabe, vários sentidos. Quando eu falo, em português talvez seja mais limitado. Se eu falo assim, ó, eu falo em nome dos moradores do bairro. Significa que eu estou falando, né? Porque eles me escolheram para que eu falasse em nome deles. Mas quando você fala Bismillah, você não está dizendo eu falo em nome de Deus, representando Deus. Não é isso que quer dizer. Porque a palavra bi no idioma árabe ela significa alistiana. Quando é empregado essa preposição no idioma árabe, o bi. Por exemplo, eu falo katabtu, escrevi bil qalam. Escrevi com a caneta. Não fala em caneta. Então eu escrevi com a caneta. Ou peguei amsaktu biadi. Peguei com o bi usado então no com no sentido fiz aquilo com a ajuda de, tá? Ou fulano qutila bidhambihi. Fala em árabe, qutila bidhambihi. Ele foi morto pelo seu. Ó a palavra bi novamente. Qutila bidhambihi. Foi morto pelo seu crime. Então bi quer dizer com, quer dizer pelo. Ou por exemplo, ba'a manzilahu bi'athathihi. Vendeu a sua casa
com seus móveis, com o que está dentro. Então, bi quer dizer isto, bi. Ou então, alma, ou então sangue por sangue. O bi quer dizer o por também. Ou juro, oximo billah, juro por Deus. Então, o bi, quando é traduzido em, você coloca entre parênteses em no sentido com. Daí tem um negócio de análise sintática. Em árabe chama-se Arab, análise sintática em árabe. Era muito legal estudar isso. Inclusive, na faculdade islâmica, os árabes originais, os sauditas, né, eles odiavam análise sintática. Igual no Brasil. Fala, pega uma frase aqui, gramática, pega uma frase e faz análise sintática em português. A gente detesta, né? Nem sabe como é que faz mais, né? Mas a análise sintática da palavra Bismillah é a seguinte: باء حرف جار مبني على الكسرة لا محل له من الإعراب أو اسم مجرور بالباء علامة جر الكسر الظاهرة. E daí tem outras coisas. Análise sintática, olha só. Bismillah, o que quer dizer Bismillah? Bismillah quer dizer o quê? حرف جار مبني على الكسرة لا محل له من الإعراب وهنا والباء هنا يفيد الاستعانة والمصاحبة تقديره أبدأ مستعينا بالله. Ou podemos falar assim: جار مجرور متعلق بمحذوف مضمر وهذا المحذوف قد يكون اسما وقد يكون فعلا ويجوز فيه تقديم وتأخير. يكون بسم الله أي أبدأ فعلي هذا مستعينا بالله أو أبتدع فعلي هذا مستعينا بالله راجيا البركة بتقديم اسمه تعالى على قولي وفعلي وأحوالي إذ لا أطلب العون والاستعانة والتوفيق والسداد والمدد إلا منه سبحانه وتعالى. Vamos fazer análise sintática em português agora. Bismillah em árabe. Esse B é traduzido em português como em, mas ele significa com. Então, quando a pessoa fala Bismillah, quando você vai Bismillah, você não está falando em nome no sentido em no português. Não é em nome de Deus, você não está falando por ele. Você não está fazendo por ele. Apesar do bi, entra nisto, por. Mas o em português tem outro sentido do bi em árabe, que é essa frase. Quando você fala assim, ó, eu estou aqui em nome do Centro Islâmico. Quando você fala eu estou em nome do Centro Islâmico, significa que eu estou representando. Quando você fala Bismillah, você não está representando Allah. A diferença entre o bi, essa preposição em árabe, não é em, é com. Compreendeu? O bi em, entre parênteses, com. Quando eu falo, eu estou falando em nome da minha família. É diferente de eu estou falando com a minha família. Porque no idioma árabe tem algo chamado sujeito oculto. O sujeito da ação está oculto. E também aquela ação que está sendo feita pode ser oculta também em árabe. Então quando você fala assim, ó, Bismillah, vou tomar água, eu falo Bismillah, em nome de Deus, o que alguém pensa? Que eu estou tomando água representando Allah? É isso que eu estou falando? É isso que eu estou falando? Eu estou tomando água representando Allah? Não, não quer dizer isso. Então o bi aí quer dizer com, no sentido de. Em que sentido? Estou fazendo isso com a anuência, com a permissão, com a ajuda de Deus. Quando você sai de casa para trabalho, para a escola, você fala Bismillah, você na realidade está falando Bismillah, você está falando Bismillah em nome de Deus ou como o nome de Deus, entre parênteses, tem um sujeito oculto, tem algo, uma frase oculta ali, que é estou saindo com a proteção de Deus, com a permissão de Deus, com a anuência de Deus, com a ajuda de Deus. Então quando você vai comer, Bismillah não é em nome no sentido representando, mas é em nome com a permissão, com a vontade de Deus, com a ajuda de Deus, com o sucesso de Deus. Quando você vai fazer uma prova, escreve lá Bismillah na prova. Você está falando o quê? Você está representando Deus para fazer a prova? Não. Você está dizendo o quê? Então é o com o nome de Deus. Com o nome de Deus eu começo, com o nome de Deus eu termino. Com a proteção de Deus, com
a bênção de Deus. Quando você entra em casa, você fala o quê? Bismillah. Então, com a proteção de Deus, com o nome de Deus. Com o nome de Deus sagrado estarei protegido. Com o nome de Deus, o Altíssimo, estarei sendo apoiado por ele. Esse é o significado da frase Bismillah. Viu? A gente fala essa frase Bismillah e acha em nome de Deus. Mas como assim em nome de Deus? Representando? Não, é com a permissão, com a proteção, com a bênção de Deus. Então, Bismillah com o nome de Deus. Em, é traduzido em, mas em que sentido? Entre parênteses, com a proteção de Deus, ou com a anuência de Deus, com pedindo ajuda de Deus, porque não há força e poder a não ser Deus. Compreendeu agora o significado de Bismillah? Fica a dica. Vamos ler gramática fácil, vamos ler português para entender nosso idioma, que também é bonito. Vamos cultivar a leitura, a literatura, porque se nós vamos entender em árabe, se nós formos entender o que é traduzido em árabe sem entender o significado do que foi traduzido, daí não adiantou muita coisa não. Agradeço mais uma vez e vamos nos encontrar no próximo vídeo falando A'udhu Billah, que todo mundo fala. Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.